Link é, sem dúvida, um dos personagens mais icônicos dos videogames. Ao longo das décadas, sua aparência, habilidades e até mesmo as histórias ao seu redor mudaram muito, mas há uma coisa que permaneceu constante. Isso mesmo, em nenhum jogo da Nintendo, Link fala usando uma linguagem humana. Ele apenas grunhe, grita e faz barulhos enquanto enfrenta inimigos e explora o mundo ao seu redor. Em contraste, o outro mascote famoso da Nintendo, Mario, é conhecido por suas frases marcantes e seu carisma falante. Mas por que Link permanece em silêncio? Porque ele nunca abre a boca para dizer uma palavra, enquanto outros personagens de videogame falam tanto. Para entender isso, precisamos voltar no tempo, até o início da criação de Link, e explorar a filosofia por trás desse herói silencioso. Nossa jornada começa no NES, com o primeiro jogo da série, The Legend of Zelda. Nos anos 80, a tecnologia dos consoles era limitada, o que tornava impossível incluir muitas falas pré-gravadas nos jogos. O máximo que se conseguia eram alguns efeitos sonoros curtos e simples. Então dar uma voz a Link estava fora de questão. Mas a falta de voz de Link não era apenas uma questão de limitação técnica. Mesmo se a tecnologia permitisse, a Nintendo estava mais interessada em criar uma experiência de jogo envolvente, onde a imaginação do jogador pudesse preencher as lacunas. Link foi projetado para ser um avatar do jogador, uma ponte entre o mundo do jogo e a pessoa segurando o controle. No entanto, existe um mito comum de que o nome Link foi escolhido porque ele seria o elo entre o jogador e o jogo. A verdade é um pouco diferente. O criador de Link, Shigeru Miyamoto, originalmente imaginou The Legend of Zelda como um jogo que se passaria tanto no passado quanto no futuro, com Link viajando entre esses dois tempos. Ele seria o elo entre essas eras. Apesar de a ideia de viajar para o futuro ter sido descartada, o nome Link permaneceu, mas a essência do personagem, como um herói atemporal que pode se adaptar a qualquer história ou época, foi mantida. O primeiro jogo de Zelda tinha muito pouco diálogo, não apenas para Link, mas para todos os personagens. Quando você salva a princesa Zelda, ela diz apenas uma frase para você. Isso reflete a visão de Miyamoto na época, que acreditava que a história deveria servir como pano de fundo para a jogabilidade, e não o contrário. Naquela época, a Nintendo estava mais interessada em criar jogos que fossem divertidos de jogar, em vez de contar histórias longas e complicadas. O objetivo era que os jogadores mergulhassem na aventura, descobrindo os segredos do reino e derrotando os inimigos, sem se preocupar com longas linhas de texto. Conforme os anos passaram, a série Zelda evoluiu. Cada novo jogo trazia gráficos melhores, jogabilidade aprimorada e histórias mais complexas. Personagens como Zelda e Ganon começaram a ganhar mais profundidade e até falas, tornando-se mais tridimensionais. Mas Link continuava sendo a exceção. Ele permanecia em silêncio, permitindo que o jogador projetasse sua própria personalidade nele. Mas houve 2 vezes em que Link falou, e os resultados não foram muito bem recebidos. Em 1989, uma série animada chamada The Legend of Zelda foi ao ar nos Estados Unidos. Pela primeira vez, Link tinha uma voz e uma personalidade mais desenvolvida, mas o resultado foi memorável, por assim dizer. Hey, excuse me, princess. Esse bordão ficou famoso, mas não exatamente da maneira que os criadores pretendiam. A outra vez que Link falou foi em 2 jogos lançados para o Philips CDI, onde ele foi dublado por um ator local. Esses jogos são tão notórios entre os fãs que muitos preferem ignorar sua existência. A tentativa de dar voz a Link não foi bem sucedida, e a Nintendo rapidamente voltou ao modelo original de silêncio. Avançando para 1996, com o lançamento do Nintendo 64, a Nintendo finalmente tinha tecnologia suficiente para incluir falas mais longas e complexas em seus jogos. Mario, por exemplo, começou a falar em Super Mario 64, dando ainda mais vida ao personagem. Mas quando se tratava de Link, Shigeru Miyamoto decidiu que ele deveria permanecer mudo. No entanto, em Ocarina of Time, lançado em 1998, Link finalmente ganhou uma voz, mas sem palavras. Ele grunhia, gritava e fazia barulhos que acrescentavam uma camada extra de humanidade ao personagem, sem definir sua personalidade com diálogos específicos. Eiji Aonuma, um dos principais responsáveis pela série Zelda, explicou que a ideia sempre foi permitir que o jogador se relacionasse com Link, jogando como se fosse ele. Isso permitia uma maior imersão na aventura, onde o jogador poderia se sentir como o verdadeiro herói. Em Breath of the Wild, a Nintendo integrou o silêncio de Link à própria narrativa do jogo. No diário da princesa Zelda, ela escreve sobre como Link, com tanto em jogo e tantas expectativas sobre ele, sente a necessidade de permanecer forte e silencioso. Ele carrega o peso de seu destino sem reclamar, uma característica que, segundo Zelda, ela também conhece muito bem. Uma das grandes ironias de Breath of the Wild é que, embora seja um dos jogos mais expansivos e repletos de diálogos na série, Link ainda é o único personagem principal que não fala. E isso não é apenas uma decisão criativa, mas também uma forma de preservar a conexão especial que os jogadores sentem com ele. Cada jogador pode imaginar as reações de Link e preencher as lacunas com sua própria interpretação. Enquanto isso, o contraste com Mario se torna ainda mais evidente. Mario, com sua personalidade vibrante e expressiva, representa um tipo diferente de herói da Nintendo. Sua voz e suas expressões fazem parte de seu charme, mas isso não é necessário
secundário para Link. A força de Link está em sua ação silenciosa, em seu papel como o herói que age em vez de falar. Com o passar dos anos, essa característica se tornou um símbolo de quem Link é. Um herói que, mesmo sem palavras, deixa uma marca profunda em todos que jogam suas aventuras. Seu silêncio é uma tela em branco, permitindo que cada jogador projete nele suas próprias emoções e pensamentos. Então, por que Link não fala? Nos anos 80 foi devido às limitações tecnológicas. Nos anos 90 foi uma escolha consciente para permitir que o jogador se identificasse com Link. E hoje é uma parte essencial da personalidade de Link, um elemento que o define como personagem. Seu silêncio se tornou um charme, uma característica única que o diferencia de outros heróis. Portanto, não espere que Link comece a falar tão cedo. Mas se ele falasse, acho que todos sabemos como seria. Hey, excuse me, Princess. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixa o like, se inscreva. Não esqueça de conferir nosso outro vídeo. Até a próxima.